Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, eu espero que vocês estejam bem, que tenham uma semana maravilhosa, cheia de boas realizações. Hoje o tema é muito legal, curioso, divertido e questionador. Mas antes de eu revelar para vocês, é claro que eu vou chamar um membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por esse convite maravilhoso, é sempre muito bom, é uma alegria estar contigo aqui e falar para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Você que está nos ouvindo no seu carro, utilizando o cinto de segurança, passando álcool em gel nas mãos, utilizando máscara, você que já tomou a vacina, primeira, segunda dose, a dose de reforço. Ai, que maravilha, hein? Você que está aí no seu trabalho ou fazendo a faxina, nós agradecemos imensamente a sua audiência nos mais de 35 países. Nas rádios. Nas madrugadas franciscanas, é isso, chegamos ao episódio de número 77 com muita novidade para vocês, então não perca esse episódio que está maravilhoso. Bom, galera, para variar um pouco, obviamente a gente vai falar sobre dinheiro, né? Mas hoje a gente vai falar de um aspecto da economia comportamental, não é, Augusto? Os nossos ouvintes que acompanham esse projeto maravilhoso do FV sabem que a economia comportamental ou a psicologia econômica faz parte das fundações, das raízes do EFV. Nós falamos aqui da espiritualidade franciscana, da espiritualidade inaciana, das ciências econômicas, né? A ciência social aplicada, da teologia, da filosofia. E a ciência comportamental faz parte do nosso óculos. Exatamente. E hoje a gente vai então tocar esse assunto, como eu falei para vocês, mas antes eu queria lembrar vocês que a gente já gravou um episódio 56 explicando o que é economia comportamental e as heurísticas, que são algumas regrinhas. Se você quiser saber sobre isso, vai no episódio 56. E a gente já começou a falar de vieses, que está no episódio 64, nós falamos um pouco sobre o que é aversão à perda. Eu estou falando isso agora porque a gente vai continuar esses assuntos. Então, para você se aprofundar nessa introdução, se você não ouviu esses episódios, ou se você quer relembrar, refrescar a memória, corre lá e faz maratona, né? Isso mesmo, mas se você está aqui e quer permanecer, fique tranquila, Pode fique tranquila também, né? Que você vai entender muito bem. Nós vamos falar sobre como que o dinheiro, as finanças, qual o impacto dela na nossa cabeça, na nossa mentalidade, como que a gente recebe tudo isso, né? Porque dinheiro são números, né, Ana? Aparentemente, teoricamente, na nossa vida prática, são números, né? 50 reais mais 50 reais são 100. Mas será que na nossa cabeça, esses 100 reais, eles são sempre iguais? Por exemplo, quando eu uso esses 100 reais para comprar alguma coisa que eu quero muito hoje, um presente para mim, me presentear, ou quando eu uso esses 100 reais para uma poupança de aposentadoria, será que eu, Ana Carolina, me sinto da mesma maneira? Será que eu enxergo o dinheiro e esses 100 reais com a mesma magnitude que ele tem? Isso mesmo. Então, por isso que números são uma coisa só. Certo. Mas dinheiro não. Dinheiro pode ser percebido sobre diferentes óticas. Isso. Então, né? Isso que é interessante para os nossos ouvintes começar a se perguntar, olha, é mesmo, outro dia eu achei, né, um dinheiro na rua, uns 50 reais, e gastei como se não houvesse amanhã, porque aqueles 50 reais ele tem um peso, um valor diferente daqueles 50 reais suado do trabalho, né? Da sua renda comum. Ou quem, por exemplo, ganhou algum dia na Loto Fácil, em algum joguinho, um bingo, ou ganhou um dinheiro de presente, um dinheiro que não estava esperado. Imagine que hoje alguém batesse a sua porta com um dinheiro que você não estava esperando receber.
E mesmo você precisando pagar uma conta importante ou precisando comprar alguma coisa importante para sua casa, para sua vida, você foi lá e gastou aquele dinheiro com coisas que normalmente você considera supérfluas. Quem nunca, tá? Ou uma outra situação que também tem a ver com o assunto de hoje, que é, por exemplo, uma pessoa que está com alguma dívida no cheque especial, no cartão de crédito, que são dívidas que pagam juros muito elevados e ao mesmo tempo mantém um dinheiro guardado na poupança, né, que tem um rendimento menor. Então, por que a pessoa, ao invés de pagar a dívida com aquele dinheiro que ela tem guardado, parece que ela sente uma dosinha de tirar aquele dinheiro, deixa o dinheiro na poupança e recorre a empréstimos para pagar as suas contas, né, ou para pagar o primeiro empréstimo? Por que isso acontece? E aí, para apimentar a nossa reflexão, vamos dizer, Ana, o dinheiro em nossa vida ele é guardado em diferentes lugares, nós o armazenamos. Exatamente. Seja ali embaixo do colchão, não recomendado. Não recomendado. Mas tem gente que tem o dinheiro ali embaixo do colchão, em vários bancos, na poupança, ou até às vezes na carteira, né? E esses diversos lugares que nós armazenamos também ocorrem em nossa cabeça, vamos dizer assim, entre aspas, as caixinhas que tem na nossa mente. Aquele dinheiro que você falou que tem dificuldade para fazer um investimento futuro, é aquele mesmo que você consegue para um lazer imediato. Por exemplo, R$200 para um lazer é sentido diferentemente de R$200 para a aposentadoria. Tudo isso ocorre, Ana, devido à contabilidade mental. É isso aí, esse viés, que é o viés que a gente vai comentar hoje no episódio 77, o viés da contabilidade mental. E da onde que surgiu esse viés, né? Esses estudos foram desenvolvidos pelo Richard Taylor, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017, então faz pouquíssimo tempo. Acho que até vocês voltarem um pouquinho na memória, quando a economia comportamental começou a aparecer mundialmente, foi devido a esses prêmios Nobel, né, como Kahneman e o Richard Taylor. E o Taylor, ele introduziu esse conceito faz algum tempo já, olha, em 1999, quando ele publicou um artigo chamado Mental Accounting Matters, ou seja, um artigo de contabilidade mental explicando essa definição, né? E ele inicia esse artigo falando o seguinte, gente, palavras do Taylor, né, traduzidas aqui. A contabilidade mental é o conjunto de operações cognitivas usadas por indivíduos e famílias para organizar, avaliar e acompanhar as suas atividades financeiras. Então, refere-se justamente aos valores diferentes que nós, seres humanos, atribuímos aos dinheiros que temos. E isso se dá com base em critérios subjetivos, ou seja, critérios que nós mesmos criamos dentro da nossa cabeça. Então, a contabilidade mental é isso. É o mesmo dinheiro, ou seja, você ganha R$2.000 de salário. R$2.000 é o seu salário. Mas a maneira com que você utiliza esses R$2.000, você divide na sua cabeça em várias caixinhas imaginárias e atribui um peso maior a cada parte desse salário, depende do uso que você vai dar a ele. Então, Ana, vamos dar alguns exemplos e, é claro, depois nós vamos ver como que isso vai nos ajudar no cotidiano de uma família ou de uma pessoa que, para fazer um bom orçamento doméstico, a contabilidade mental pode ser uma forte aliada. Com certeza. Dando exemplo, né? Um exemplo que a gente poderia dar de contabilidade mental. Então, gente, a gente deu esses exemplos iniciais, né, de pessoas que, por exemplo, recorrem a um empréstimo, tendo um dinheiro guardado. Mas vamos para um exemplo de compras agora, né? De compras. Vamos supor que você, aí na sua casa, esteja pensando em comprar um tênis para correr, né? Um tênis novo, de uma marca aí que você goste. E aí você foi em uma loja específica no centro da sua cidade e descobriu que aquele tênis estava custando R$200. R$200, né? E aí uma pessoa tava ali também na loja, viu que você tava escolhendo aquele tênis, chega perto de você e fala: colega, oi, não te conheço, mas eu percebi que você tá gostando desse tênis, e em uma loja que daqui 2 quarteirões eu vi
esse tênis aí por R$195, ou seja, R$5 mais baratos, tá? Então você ia gastar 200 e aí você fica pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas cara, R$5, né? Não sei, tá? Fica lá pensativo. Pensem aí, o que vocês fariam na casa de vocês, tá? E aí, supondo uma outra coisa, né, Augusto? Por exemplo, o quê? Me ajuda a dar um exemplo. É assim, esse exemplo, esse tênis mais barato estaria a 3 quadras de distância, né? Ali. Você tinha que andar ali um pouquinho. E aí, pô, R$5, vou ter que andar. Pensem então, aí, né? Um outro exemplo seria você comprar um pastel. Um pastel, que custa o quê? R$5, não sei, né? Ó, vamos supor que você compra um pastel bem recheado por R$10. Pastelão, que vem muito recheio. Mas, na feira, custa 5. E eu dissesse, Ana, não compra aqui não, nesse estabelecimento. Daqui a 3 quarteirões tem um pastelão ali da feira que é R$5. Ou seja, é R$5 mais barato. Economizando R$5 iguais usa o tênis. E o que aí, vocês fariam? Pensa. O que diz, né, a ciência comportamental, os estudos do Kahneman e do Taylor e também, do Taylor, eles descobriram que os impactos dos descontos quando os preços são menores é maior do que os valores mais altos. Ou seja, você não sente tanto aquele desconto no tênis como você sente no pastel. Exatamente porque, apesar de em termos de grandeza os R$5 serem iguais para as duas situações, porque quando você vai comprar um tênis que é um valor mais elevado, você já está disposta a se dispor de um valor mais elevado. Mas quando você compara com valores pequenos, a tendência é que você caminhe até mais para economizar esses R$5 do pastel. Aí você fala assim, eu vou até dar uma emagrecida para caber mais pastel ali, né? Dá uma queimada, né? Uma queimada nas calorias. Isso acontece com várias coisas. É um exemplo utilizado para vendas, pode ser pensado aqui agora, os aplicativos de deliveries que colocam aquelas comidas a 99 centavos. Nossa, parece que você tá ganhando muita grana, né? Às vezes custa ali R$2 o item que você quer pedir um docinho, mas, 99 centavos. Tô economizando mais da metade e as pessoas acabam gastando bem mais do que elas E a taxa planejaram. de entrega, né? Exatamente, e esquece que tem uma taxa de entrega, que às vezes vai pagar o valor do item original, né? Mas é a contabilidade mental aí que tá atraindo você a consumir esse produto. E isso, então, reforça o quê? O dinheiro, como ele é organizado em nossa mente, o valor das coisas tem pesos diferentes. E vocês, nossos ouvintes, já pararam para pensar sobre isso? Já refletiram? E isso nos auxilia na tomada de decisão, Ana. Por isso que é bom saber desse viés da contabilidade mental, porque às vezes a gente é traído por uma falsa ideia de uma racionalidade, que nós somos agentes racionais e nós agimos para maximizar os lucros e minimizar os prejuízos. Todo dia, né? Ou seja, a gente tem total clareza das coisas e as nossas decisões são perfeitas. Porque não tem ambiente externo que vai influenciar você, né? Pro indivíduo racional, não tem. Mas nós temos racionalidade ilimitada, gente, porque tem tantos fatores que nos influenciam. E olha só, esses vieses, como é o caso da contabilidade mental, pode ser usado de uma maneira positiva ou negativa, podem fazer com que a gente tome decisões equivocadas de consumo, de investimento, enfim, de outras situações que envolvem recursos limitados, como o tempo e também o dinheiro. Outra coisa muito interessante sobre a contabilidade mental é a questão do cartão de crédito, porque a gente falou assim, olha, a gente guarda dinheiro em lugares diferentes da nossa cabeça, a gente separa. E o cartão de crédito, a nossa cabeça imagina um dinheiro também, porém o cartão de crédito não é renda. Olha só. Né? Ele é um instrumento que você vai usar um dinheiro que você ainda não ganhou. Não é um dinheiro que você tem disponível. O limite do cartão não é um dinheiro que você tem disponível para usar. É um dinheiro que você paga por antecipar, se pagar a sua fatura atrasada, né? Vai pagar os juros ali. E justamente por você não ver o dinheiro saindo, isso é até uma coisa que a gente já comentou no podcast da versão à perda, é que você tem uma tendência de usar aquilo, né?
com menos planejamento, ou seja, a probabilidade de você entrar numa situação negativa que foge do seu orçamento ou até ir para o endividamento, ela é muito grande, né? E aí isso está muito aliado com a contabilidade mental, porque você cria uma conta na sua cabeça, cartão de crédito. É ou não é, gente? Fala sério. E aí você vai comprando as coisas lá. Você compra uma coisa de R$5, compra uma coisa de 20, aí você compra uma coisa de 1.000 parcelado em 10 vezes. E quando você vai pagar, tá tudo somado em uma fatura só. Parece que você nem tá pagando direito, você não sente que tá pagando ali. E isso pode fazer com que você entre, né, aí num jaqueio no endividamento. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então, Ana, o que você está nos dizendo é que essa calculadora da cabeça, às vezes ela nos trai, né? Ela nos trai, gente. Real, ela vai nos trair cedo ou tarde, vocês podem ter certeza. Confiar na contabilidade mental o tempo todo não dá, tá? E quer ver, gente, como que isso é muito aplicável na nossa vida, que você pode estar falando, Ana, mas eu não uso cartão de crédito, eu nunca ganhei um dinheiro de alguém de presente, nunca ganhei na loteria. Mas pensa numa situação assim, você vai sair para um restaurante para comer uma comida que você gosta muito, que tem um valor elevado, assim, considerando um orçamento médio das famílias brasileiras. Você vai comer em um restaurante que você sabe que você vai gastar ali uns R$200, por exemplo, tá? Pra você, por você desejar muito, aí entram questões subjetivas, por você gostar daquele lugar, por você gostar daquela comida, por você desejar muito naquele dia, você vai gastar aqueles R$200 e... nossa, né? Uhul, nem liguei. Mas aí, você precisa também fazer uma consulta pra você estar com muita dor de estômago. Aí você chega lá no médico e ele fala, você vai ter que fazer uma endoscopia, um exame, e custa R$200. Ah, nossa, que caro. Aí quando você vai pagar, você chega a dar um ruim, parece que dói mais o exame. Fala assim, meu Deus, vou ter que pagar R$200 para fazer um exame. Chega que você sente dó. Você fala assim, ai, que dó de gastar. Mas é com a sua saúde, que é um investimento, né, gente? Porque saúde, quando você cuida dela, você tá se preparando para o seu futuro. Então é isso, gente. Tem coisas que a gente atribui muito valor e coisas que não, mas é os mesmos R$200 que veio do seu salário, da mesma renda, entende? Da sua renda. Vale destacar, Ana, que isso independe da classe social, né? O que nós estamos falando aqui se aplica para as pessoas de baixa renda, para aquela pessoa que ganha um salário mínimo, aquela que ganha 2, 3 salários mínimos, para quem é rico, para quem está em classe média, independente. Porque o que nós estamos falando aqui é do relacionamento para com dinheiro. Assim como disse Skinner, o dinheiro ele é um estímulo reforçador condicionado e, por excelência, ele é generalizado. Ou seja, a gente pode associar ele com tantos outros reforçadores primários ou, traduzindo isso numa linguagem, com dinheiro nós podemos ter acesso a tantas outras coisas. Sim. Então, isso independe da classe social. Esses variados reforçadores que a gente pode ter ao comprar as coisas, por isso que isso se aplica ao rico, ao pobre, aquele que passa necessidade, aquele que está fazendo investimentos. Como nós nos relacionamos com o dinheiro? A contabilidade mental toca a todos. Toca. E eu me lembrei de mais uma coisa relevante para vocês identificarem bem e ficar bem claro para vocês. É o exemplo, por exemplo, de pessoas que ganham os realities. A gente até falou, né? Reality shows. Mais antigamente isso, né? Porque agora a pessoa que ganha reality show até consegue outras fontes de renda decorrente daquele sucesso que ela faz por participar destes programas. Mas principalmente os programas anteriores, quando a internet ainda não era, né, uma mola propulsora de renda, né? Essas pessoas ganhavam ali aquela quantia do reality show e acabavam gastando todo aquele dinheiro, né? Por quê, gente? A contabilidade mental atua muito nisso. Porque é um dinheiro que você não estava esperando. Tem muita gente que me conta, assim, nos atendimentos de vida, nas conversas... Ana, é um dinheiro que eu não estava esperando, então
eu vou comprar alguma coisa que eu quero. Se não prejudicar o planejamento, gente, tá tudo bem, né? Isso é maravilhoso, a gente poder comprar as coisas. Mas o que acontece, Augusto e ouvintes, é que tem pessoas que aproveitam o dinheiro que não estava esperando e já faz mais contas e começa o endividamento. Isso pode acontecer, por exemplo, com o 13º. Às vezes a pessoa, antes de receber o 13º, a contabilidade mental já abre uma conta na cabeça. 13º. Entendi. E aí ela usa o cartão, contabilidade mental já fala, nossa, gente, eu vou ter o 13º, eu posso usar meu cartão de crédito, usar e abusar dele, e aí às vezes sai fora do planejamento, e aí abre as portas de um processo de endividamento e inadimplência. E aqui o que nós estamos refletindo a partir dessas pesquisas da ciência do comportamento é justamente a tese central, a diferença entre valor e preço. E as coisas, no caso o dinheiro, têm diferentes valores em nossa vida. Sim. Por isso que esse uso desmedido do 13º, eu tô ganhando um dinheiro inesperado a mais, às vezes a gente gasta com futilidades. Gasta, gente. E tem que tomar muito cuidado justamente nesse ponto do endividamento. Porque é aquela coisa, quando a gente gasta e não prejudica, tá tudo bem, obrigado, né? Mas quando isso não acontece, é que mora o perigo. Mas vocês podem estar se perguntando, nossa, esse negócio de contabilidade mental é péssimo, não tem nenhuma coisa, né, um aspecto positivo, negócio ruim pra caramba. E não é assim, né? Todos os vieses, essas questões comportamentais, elas têm que ser entendidas para ser utilizadas na nossa vida de uma maneira positiva. Então tem sim como usar contabilidade mental de uma maneira positiva. Que é justamente aquilo que você disse, a definição do Thaler, sobre organizar, avaliar e manter o controle das atividades financeiras. Então, se utilizado para o bem, vamos assim dizer, assim como o valor dos juros compostos, né, Ana? Sim. Aquele que lhe possibilita lucro, ele lhe faz bem. Agora, os juros compostos do mal, entre aspas, é aquele que pega todo o seu dinheirinho. Nossa, é juros em cima de juros. É igual aquela música, é problema puxando o problema, né? Então, assim, organizar, avaliar e manter o controle é justamente para você ter uma saúde financeira melhor da sua família, da sua comunidade, da sua empresa. E quanto mais consciente você estiver da existência desses vieses comportamentais, desses erros que a gente incorre recorrentemente, mais você vai se entender, olha, como que a Ana cai nesse viés da contabilidade mental. Você começa a perceber no seu cotidiano. Primeiro você tem o conhecimento, depois você faz uma revisão de si, um autoconhecimento. Quando que acontece com você esse tipo de situação? Para que você crie mecanismos de de proteção, né? Não é que nunca vai acontecer, a gente nunca pode falar que nunca mais, né? Porque é uma coisa que pode acontecer. E se acontecer, beleza, voltamos à vida normal pra não acontecer de novo. É igual quando você tá numa dieta e você come um docinho lá e perde a dieta. Tem gente que fala, agora já era a minha dieta. Não, o negócio é dia seguinte, começa a dieta de novo. Isso são mecanismos de defesa, Ana, que nós, por ter consciência, capacidade descritiva de observação dos nossos comportamentos, não é para ficar bitoladão, mas é para a gente melhorar. É como um diagnóstico na saúde para um prognóstico, para que a gente mude de comportamento, tenha uma vida melhor. E você falando aí, Ana, me fez lembrar que, de fato, as tomadas de decisões no dia a dia, elas são muito rápidas. Sim. Por isso, né, é importante a gente saber alguns gatilhos que nos levam a ter determinados comportamentos. Nossa, por que aquele dia eu fiz aquilo? Exatamente. O que me levou, né? Qual é o comportamento associado que puxou esse comportamento, vamos dizer assim, que tem relação com esse comportamento? E se você entende a contabilidade mental e a utiliza dentro do seu planejamento, então você tem as suas contas mentais de acordo com o seu planejamento financeiro. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de separar o dinheiro, porque tem pessoas que eu escuto assim, Ana, sobra a minha renda ali, né, na conta corrente. Eu não quero pôr na poupança,
Mas se eu deixo ali, pra mim o dinheiro se mistura. Mesmo que a pessoa colocou na planilha, olha, tantos por cento é pra eu guardar pra uma viagem X e o outro é pra eu gastar com despesas corriqueiras que venham a acontecer. Mas se fica na mesma conta, a pessoa fala, Ana, eu esqueço, e aí eu acabo gastando. Mas se você coloca no seu planejamento, tira o dinheiro, cria uma nova conta, agora com essa possibilidade de nós termos várias contas e não pagar tarifa, você coloca o dinheiro na outra conta, você vai estar reforçando o seu cérebro a criar uma nova contabilidade mental. Porque aí você vai lembrar, tal conta do banco X é o dinheiro da viagem, a conta do banco Y corrente é para as despesas corriqueiras, e assim por diante, tá? Isso, utilizando para o bem, vamos dizer assim, entre aspas, no exemplo do tênis. Às vezes, aqueles R$5 economizados, você vai ponderar, pô, mas eu fui muito bem atendido nesse lugar. Sim. O menino me atendeu bem, vale a pena. Questões subjetivas, né? Vale a pena eu pagar aqui esse, entre aspas, R$5 a mais do que ir lá naquele outro lugar. Então, a contabilidade mental não é para dizer, tá errado pagar os R$5. Pra não. julgar, nunca é pra julgar, né? Não é um julgamento, mas é sim você ter uma capacidade de decisão. Se para você a economia é um valor importante, eu preciso economizar, ali R$5, ele é importante. Sim, vai fazer a diferença. Em determinado momento da sua vida, olha, não, de fato esse dinheiro ele é importante para mim. E às vezes até barganhar, né? Falar, olha, em tal lugar ali tem R$5 mais barato, você consegue esse valor para mim? E às vezes você consegue um desconto. Até maior, né? Até uns 10 aí já dá pra conseguir, né? Eu, gente, sou do time do pedir desconto, pechinchar, né? E aí, essas são algumas dicas práticas pra vocês. Então, se vocês veem que vocês pegam, né, pela contabilidade mental, por exemplo, né, tem essa dificuldade, ou ficam separando o dinheiro de acordo com gostos, saquem o dinheiro e separem em envelopes físicos mesmo. Esse dinheiro é pra tal coisa, porque quando você vê o dinheiro, gente, você tem um sentimento maior de pagamento, porque às vezes a contabilidade mental é reforçada porque a gente usa meios de pagamento digitais, usa cartão de crédito, usa Pix, usa conta, aí você não vê o dinheiro entrando e saindo, fisicamente falando, tá? Então, sacar o dinheiro e fazer essa técnica dos envelopes, olha, tantos por cento da minha renda eu coloco nesse envelope, é para pagar as contas essenciais, esse aqui é pro lazer, esse aqui, você olhando o dinheiro vai te ajudar a tentar medir ele de uma maneira mais igual, porque o dinheiro é igual, né? O valor, R$200, como a gente falou no exemplo, é R$200, seja para você ir no restaurante, ou seja para você fazer o seu exame lá, sua endoscopia, é R$200. Então, isso são dicas que podem ajudar. Tá? E isso vem iluminando através da espiritualidade, Ana, aonde você deixa de ser escravo do dinheiro e ele fica a serviço da vida, né? Sim, com certeza. Ou seja, a espiritualidade é a capacidade de você agir no mundo com sabedoria, com sabor. Então a espiritualidade cristã, a espiritualidade inaciana e franciscana vem nos ajudar nesse sentido, na tomada de decisões, com decisões saudáveis para o seu bem, para o bem da sua família e o bem da sociedade, do bem comum, do meio ambiente. Isso é muito importante. E para finalizar, gente, eu queria dizer aqui uma coisa fundamental dentro da contabilidade mental, que é um conceito, um termo, que é a fungibilidade, tá? Que significa que todo dinheiro é igual e não tem rótulos, economicamente falando, numericamente falando, né? Porque a tradução, né, a definição, na verdade, de fungibilidade um bem é fungível quando ele pode ser trocado, né? Ele pode ser trocado por outro. Então, uma característica do dinheiro é fungibilidade. Você pode trocar por coisas ou por outros dinheiros equivalentes, né? Isso. Então, isso é fundamental. A gente entender isso, é um conceito básico, porque na nossa cabeça a gente cria esses rótulos, né? Quando a gente fala que tem que carimbar o dinheiro, dizer, esse dinheiro é para os investimentos, isso é quando você transforma a contabilidade mental para um direcionamento positivo.
É quando você faz o planejamento, quando você inclui essas contas no seu orçamento. E aí você vai exercitar autocontrole, né? Que é um outro viés que a gente pode falar em um outro podcast. Então, se vocês querem que a gente fale sobre autocontrole, especificamente sobre esse viés, comentem pra gente. Mandem uma mensagem de voz, tá? E eu também queria ler um trechinho aqui de um livro do Taylor, que eu vou indicar pra vocês, que é Misbehaving, tá? Se eu estiver falando o inglês errado, vocês me perdoem. A construção da economia comportamental. Então, o Taylor fala aqui em um capítulo sobre a contabilidade mental o seguinte: como a maioria dos aspectos da contabilidade mental, estabelecer orçamentos não fungíveis não é uma coisa inteiramente ingênua, seja com potes de vidro, envelopes ou sofisticados aplicativos financeiros. Um lar que faz um esforço sério para criar um plano financeiro terá mais facilidade para viver dentro do seu orçamento. Ou seja, aplicar a contabilidade mental em um orçamento que seja executável, gente, que dê para fazer. Não adianta a gente criar metas mirabolantes, achar que o orçamento é restrição de tudo, porque senão a gente não consegue prosseguir nesse planejamento. Então tem que transformar as metas grandes, o planejamento financeiro, o orçamento em coisas que sejam executáveis no cotidiano e que também envolvam toda a família. Então, a contabilidade mental pode sim auxiliar nesse ponto. Então, a gente pode identificá-la para saber usar ela a nosso favor dentro da nossa vida, no nosso dia a dia lá com as nossas finanças em casa. Né, Augusto? Que coisa boa. E esse foi o nosso podcast que a gente preparou com muito carinho para vocês. E a gente pede encarecidamente, você gostou desse conteúdo especial feito para você? Compartilhe com seus amigos. E com essa participação da Regina, eu quero deixar o beijo especial da semana para o pessoal que está nos ouvindo agora no YouTube. Então, pessoal do YouTube, um beijo grande. Comentem aí se vocês estão gostando desse episódio. Mandem as playlists para os amigos no grupo do WhatsApp. Compartilhem. Vamos atravessar a YouTube Esfera também agora, né? Vale lembrar do nosso sorteio, Ana. Claro, com certeza. Gente, entrem no Instagram, @edufimvida, lá tem foto oficial para você concorrer brindes incríveis personalizados do FV. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.